Olá, muito boa tarde a todos. Julgo que já estamos aqui em presença de algumas pessoas. Ah, Filipa, deixei de partilhar? Não. Está a partilhar, mas não está aberto, Teresa. Ok, pronto. Mas olá, boa noite a todos, como estão? Olá, Inês. Assim já a reconheci porque vi aqui a sua foto. Como está? Tudo bem? Já temos aqui várias pessoas, estamos quase a começar. Já temos aqui um número de pessoas que justifica nós começarmos. Dentro de 2 minutos começamos. Espero que estejam todos bem. Obrigada por estar aí. A Marta também está aqui. Olá, boa Vou-vos noite. pedir, boa noite. Vou-vos pedir para desligarem depois os vossos microfones, porque acaba sempre por fazer, portanto, alguma interferência. Este workshop será gravado, e depois será enviado para todas as pessoas e queria também convidar-vos a visitar as nossas páginas de Instagram e de Facebook. No Instagram encontram-se várias conversas já gravadas que fizemos anteriormente sobre este tema, sobre a menopausa, sobre a saúde dos intestinos. Enfim, há vários temas já abordados por nós que estão gravados na página da Tubi, na nossa página de Instagram. Habitualmente nós realizamos estes workshops online. Estes workshops fazem-se com uma regularidade mensal. Se for de vosso desejo, nós podemos depois enviar aqueles que já anteriormente realizamos. Estamos mesmo quase a iniciar, vamos só esperar aqui pela entrada de mais algumas pessoas. Vamos iniciar às 19h05 e com uma perspectiva de terminar às 19h45, deixando para que coloquem algumas questões. Nós estamos situados na Dom João V, em Lisboa, na rua que vai do Rato para as Amoreiras. Estamos rente à estrada e exercemos, para quem não nos conhece, a nossa atividade em programas de gestão do peso, em programas de envelhecimento saudável, com grande ênfase na reposição hormonal, e trabalhamos também com a inflamação, que é isso que vamos trabalhar aqui hoje, que vamos falar aqui hoje, aprofundar um bocadinho mais aqui hoje. E com programas que pretendem, no fundo, desinflamar os organismos e, com isso, nós conseguirmos ter uma melhor gestão do peso. Estamos mesmo quase a iniciar. Eu irei fazer esta apresentação para vocês em cerca de 45 minutos e depois, se desejarem fazer algumas perguntas, poderão fazê-lo ou ligando o vosso microfone ou escrevendo as vossas questões, que a Filipa Costa, a Filipa Barros, portanto, minha colaboradora, irá colocar aqui para eu responder se assim o desejarem. Vamos dar início então. Filipa, estou a partilhar já? Não. Estou. A Teresa tem que pôr maior. Ok. Então deixa-me lá ver o que é que eu estou aqui a fazer. Ok. Já está? Exatamente. Sim. Eu Já não estou a está. ver a câmara da Teresa, não sei se a Teresa ligou. A minha câmara? Sim, Se me estão a ver a mim, não é? sim. Ok. Então se calhar vou ligar. E acho que também faz todo o sentido vocês estarem-me a ver também. De facto, é verdade, eu só tinha o microfone. Olá a todos. Esta é a minha sala. Este quadro ou esta fotografia que vocês aqui veem por trás, alguns já conhecem. É a fotografia que, no fundo, transmite o conceito, portanto, da Tobi, que é um conceito de vamos encarar as coisas e vamos mudar aquilo que é possível mudar na nossa vida. Então, vamos a isto, vamos lá então partilhar, agora sim, não é? Portanto, já poderei fazê-lo.
Deixem-me só ver. Filipa, está bem? Sim, está tudo Pronto, certo. então vamos a isto. O tema hoje é a dieta anti-inflamatória. O que é que nós entendemos por inflamação crónica? O que é que nós entendemos por inflamação aguda? O que é este conceito de inflamação que nós agora falamos e que, na realidade, as pessoas às vezes não estão muito familiarizadas? E qual é a relação que esta inflamação, que no fundo é uma inflamação crónica, que eu já vos vou explicar, o que é esta inflamação crónica, em que medida é que está relacionada com a gestão do nosso peso e a relação da perda de peso com, na realidade, este estado de inflamação. Nós vamos compreender aqui neste workshop a influência dos alimentos na inflamação, que digo já a partir daqui é toda. Vamos distinguir o que são alimentos inflamatórios dos alimentos que nós consideramos anti-inflamatórios e como é que nós depois podemos incorporar isso na nossa vida. Ora, a inflamação crónica caracteriza-se. Eu vou antes começar pela inflamação aguda. Quando nós ouvimos referir ou alguém descrever que tem uma inflamação, nós normalmente associamos a uma agressão num dedo, a um processo inflamatório num dente, enfim, e isso caracteriza-se por ser uma inflamação aguda. Ou seja, nós temos alguns agressores, alguns agentes agressores que acabam por, portanto, infligir um trauma no nosso organismo, seja ele um vírus, uma bactéria ou outro agente, que promove uma inflamação e nós desenvolvemos uma inflamação aguda que se caracteriza por ser uma inflamação de elevado grau, e nós conseguimos perceber isso porque, em análises clínicas, os parâmetros que denunciam que nós estamos inflamadas, portanto, estão muito, muito elevados. Ou seja, quando a gente está com uma dor, não conseguimos perceber de onde vem esta dor. Vamos a um hospital para perceber o que se passa connosco. E no hospital fazem umas análises clínicas. E o que nós percebemos são determinados parâmetros muito elevados, como a PCR, a velocidade de sedimentação, entre outros, que nessa altura estão muito, muito elevados, demonstrando que nós estamos inflamados, mas não sabemos especificamente onde. Usualmente depois vai-se fazer um diagnóstico mais pormenorizado, não é? E vai-se chegar à conclusão de onde é que nós temos essa inflamação. Tenta-se debelar essa inflamação, não é? Portanto, nos cuidados médicos, e quando essa inflamação passa, os valores que eu te referi são valores que voltam à normalidade, querendo dizer que esta inflamação acabou, que nós conseguimos debelar esta inflamação. E esta é uma inflamação aguda. E esta inflamação é inclusivamente desejável, porque se nós não tivéssemos portanto, este processo de desenvolvimento destas substâncias, nós não conseguiríamos sobreviver. No fundo, esta inflamação aguda que se gera e todos os parâmetros que se elevam no sentido de combater esta inflamação é desejável à nossa sobrevivência, porque senão nós acabaríamos por não sobreviver. O problema começa quando? Quando nós temos agressores que são constantes, e que promovem uma inflamação que é crónica e constante. Ou seja, nós estamos cronicamente inflamados. Quando nós vamos ver estas análises de uma pessoa cronicamente inflamada, estes valores que denunciam usualmente a inflamação aguda não estão nem de perto tão elevados, mas estão sistematicamente ligeiramente elevados. Ou seja, a PCR, como eu vos disse há pouco, e entre outros parâmetros como o fibrinogénio, a homocisteína, a velocidade de sedimentação, são parâmetros que estão cronicamente elevados, ou seja, estão sistematicamente elevados, mas ligeiramente elevados e estão permanentemente elevados, sinal de que nós temos uma inflamação crónica. E esta inflamação crónica
é-nos dada também por agentes agressores. E é aqui que se incluem os alimentos. É aqui que os alimentos se podem tornar alimentos inflamatórios. E nós, ingerindo estes alimentos durante muitas vezes e durante muito tempo, nós vamos estar a criar um processo inflamatório crónico, porque o nosso organismo entende esses alimentos como agressores e agressores de um baixo grau, mas constantes, e vai estar em permanente reação a essa inflamação. Então, nós temos as nossas substâncias pró-inflamatórias constantemente aumentadas, de baixo nível, mas a tornar o nosso corpo mais fragilizado, a tornar o nosso corpo mais vulnerável ao aparecimento de doenças mais graves. E há, inclusivamente, algumas teorias que defendem que na base de praticamente todas as doenças, inclusivamente o cancro, há um processo inflamatório. Há um organismo que está debilitado, há um organismo que está desprotegido, devido a este grau de inflamação crónico, e este organismo vai permitir o desenvolvimento de doenças, vai permitir que nós tenhamos os ataques cardíacos, os AVCs, que nós tenhamos cancro, que nós tenhamos doenças autoimunes, porque na base do desenvolvimento dessas doenças está um organismo que não se consegue defender porque tem o seu sistema imunitário totalmente fragilizado por ter que estar constantemente a defender-se contra estes agressores que são constantes, como é o caso da nossa alimentação. E então nós determinamos. Ui, peço desculpa, mas engasguei-me aqui um bocadinho. E então nós determinamos que determinado tipo de alimentos são alimentos inflamatórios, como, por exemplo, os alimentos processados, que nós vimos aí nesta imagem. Eu acho que, enfim, basta olhar para esta imagem para percebermos que estes alimentos não são sequer alimentos. Isto são produtos alimentares, que é uma coisa, uma realidade completamente diferente. Senão, são produtos que a Terra não nos oferece. São produtos que são industrializados, confeccionados pelo homem, e daí nós chamarmos alimentos processados. Estes alimentos, usualmente, nós conhecemos como a fast food, os salgados, as bolachas, os refrigerantes, e, regra geral, estes alimentos são muito pouco nutritivos, têm grandes quantidades de açúcar, têm muitos conservantes, muitos aditivos, que são alimentos que acabam por ser agressivos ao nosso sistema imunitário, e fazem com que o organismo esteja permanentemente a tentar defender-se. Nós hoje falamos muito das questões dos intestinos, precisamente que é uma porta de entrada para o desenvolvimento de um grande grupo de doenças, precisamente porque os intestinos são diretamente influenciados por a ingestão destes alimentos. Depois de passar no estômago, estes alimentos vão para os intestinos, onde vão ser, depois de triturados pelo estômago, absorvidos. E estes alimentos tendem a debilitar a saúde do nosso intestino, alterando a nossa microbiota intestinal, portanto, a composição bacteriana dos nossos intestinos, promovendo uma hiperpermeabilidade do intestino, deixando inclusivamente que substâncias tóxicas atravessem a barreira, a membrana intestinal e vão para o resto do organismo, motivando uma inflamação. E aqui não estamos ainda a falar do que estes alimentos vão promover em termos de ganho de peso, não é? E que, obviamente, de uma forma, portanto, indireta, todos estes alimentos têm uma carga calórica, normalmente têm uma carga calórica elevada. Isto vai promover um aumento da energia no nosso organismo, que vai ser acumulada sobre portanto, de uma do nosso tecido gordo, no nosso, portanto, e na nossa camada gorda, de massa gorda, e obviamente esses adipócitos
que são as células que compõem o nosso tecido gordo, vão também promover inflamação. Ou seja, por um lado eu inflamo porque ingiro estes alimentos e de uma forma totalmente direta eu já estou a promover inflamação no meu organismo, por outro lado, de uma forma indireta eu estou a promover a inflamação no meu organismo porque estes alimentos tendem a ser muito calóricos, são armazenados sob a forma de gordura em grande quantidade no nosso organismo e os adipócitos, as células gordas, por si só, já libertam substâncias inflamatórias. Então, de uma forma indireta, eu ao ingerir alimentos muito calóricos que também são inflamatórios, eu vou acabar por gerar, portanto, dois tipos de inflamação. A que me é dada diretamente pela sua ingestão e a que me é dada através, portanto, dos adipócitos, das células de gordura que vão libertar substâncias inflamatórias. Ora, parte desses alimentos são estes que nós vemos aqui na imagem, as carnes gordas, os produtos lácteos e os óleos vegetais, as gorduras saturadas. Portanto, estes alimentos que nós vemos aqui na imagem contêm um determinado conjunto de gorduras saturadas que nós sabemos ser inflamatórias. As gorduras insaturadas, porque nem toda a gordura é má, aliás, há determinado tipo de gorduras que é inclusivamente anti-inflamatórias, ou seja, promove uma desinflamação, muito pelo contrário, portanto, não inflama, e há outro tipo de gordura que por si só já está a gerir, portanto, a induzir inflamação, e por outro lado, são alimentos, regra geral, muito calóricos que tendem a que nós tenhamos a tendência para engordar. Estas carnes processadas, as salsichas, o bacon, o fiambre, o presunto e linguiças, todos estes alimentos são alimentos muito inflamatórios. Eu recordo-me portanto, há uns anos atrás, quando os planos alimentares e quando a abordagem que nós fazíamos em termos alimentares era muito assente no valor calórico, ou seja, portanto, as dietas alimentares eram elaboradas de acordo com o número de calorias, porque aqui o que nos interessava era o balanço, portanto, calórico, ser negativo para promover o emagrecimento. Então, nessa altura, era, portanto, frequente as nutricionistas prescreverem às pessoas salsichas a um lanche, por exemplo, porque era um alimento que não era muito calórico, uma salsicha como essas que nós vemos aí na imagem, teria umas 120, portanto, calorias, e eram alimentos que poderiam, na nossa perspectiva, alimentos com alguma proteína e que iriam promover uma saciedade, tinham bom sabor para algumas pessoas e, portanto, poderiam ser aconselhados a um lanche, por exemplo. Hoje em dia isso é impensável. Nestas novas teorias em termos de nutrição, nós estamos a falar de um alimento extremamente processado, de um alimento que é constituído por restos de carne, prensado, com muitas substâncias artificiais e que tem um poder inflamatório enorme, quer ao nível do nosso intestino como primeira barreira, quer depois em termos sistémicos. E, com este exemplo, posso deixar-vos também o bacon, o fiambre, o presunto e a linguiça. Quem não se lembra de comer fiambre de frango, portanto, nas dietas de perda de peso? Hoje nós achamos e consideramos que esses alimentos são perfeitamente desaconselhados. A costeleta, a costela, o entrecosto, a picanha, a maminha, quando consumidos em excesso. Usualmente, quando estas fontes alimentares são de boa proveniência e nós não ingerimos uma grande quantidade de gordura que lhe está associado, estes alimentos até podem ser muito interessantes. Atenção, nós não temos a perspectiva de que comer carnes vermelhas faz mal. Muito pelo contrário, quando avaliamos análises clínicas de pessoas que deixaram de comer carnes vermelhas, regra geral,
Portanto, estas análises nem são muito saudáveis, as pessoas têm déficit de vitamina B no seu todo, do complexo B no seu todo, são pessoas que têm déficit de vitamina D, são pessoas que têm déficit de ferro e tendem, portanto, a desenvolver anemia. O problema passa-se quando estas carnes têm uma grande quantidade de gordura e nós comemos numa grande quantidade, e quando estas carnes são feitas, portanto, vão ao lume e são esturricadas, e, portanto, todo esse processo é que pode fazer com que a ingestão frequente destes alimentos se possa tornar inflamatória. As carnes fritas, porque regras gerais são fritas em óleos vegetais refinados, como os óleos que nós conhecemos, os óleos de girassol, óleos que nós compramos no supermercado e nos quais nós fazemos determinado tipo de frituras, e esses óleos são elevados a temperaturas muito elevadas, portanto são sujeitos a temperaturas muito elevadas e que se tornam e que aumentam a toxicidade. Há outro tipo de carnes que podem ser benéficas para a saúde quando ingeridas de uma forma controlada, como é o caso, portanto, das imagens que nós vemos aí, carnes que podem ter, portanto, criados de forma orgânica, os métodos de preparação, o grelhar, o assar, o cozinhar, o ao vapor. É óbvio que nós sabemos que é difícil comer carnes de boa proveniência sempre, porque são caros, porque não são fáceis de encontrar. Mas a ideia que vos quero deixar aqui é, sempre que o puderem fazer, deverão fazê-lo, não é? Portanto, se puderem comprar este tipo de carnes de fonte segura, e eu sei que existe essa possibilidade aqui em Portugal, poderão e deverão fazê-lo. Se não puderem fazê-lo, obviamente que devem comprá-las em supermercado, comer com alguma moderação e, obviamente, escolher aquelas que poderão ser as melhores opções para si, para vós, inclusivamente em termos financeiros. Mas, a regra geral, é importante também incluir na nossa alimentação este tipo de alimento, e sabem que é muito controverso, porque a carne vermelha está usualmente associada ao desenvolvimento de determinados cancros, mas na realidade a sua não ingestão também está associada a outro tipo de doença, e regra geral, quando existe esta associação entre a carne vermelha e algum tipo de cancro, é quando estamos a falar de um excesso de consumo, não é? Outros alimentos muito controversos têm a ver com os lácteos. Portanto, nós fomos habituados desde cedo a ingerir, portanto, leite. É frequente, inclusivamente, porque nós, em bebés, alimentamos-nos de leite. Quando falamos aqui de lácteos, não estamos de forma alguma a falar do leite materno, que é talvez o alimento mais completo que a natureza nos pode oferecer e um alimento mais desinflamatório que a natureza nos pode oferecer, e por isso é que nós aconselhamos a amamentação, portanto, a todas as mulheres desde que o queiram fazer, portanto, em termos de saúde para o bebê e para a mãe também, é obviamente um benefício, mas estamos sim a falar dos lácteos que nos são fornecidos através de outros animais, nomeadamente da vaca, não é? E estes, portanto, há quem defenda que nós não estamos preparados portanto, para a ingestão, portanto, destes alimentos. Eu acho que nós não temos matéria científica que nos permita dizer que o leite, de facto, faz mal a todas as pessoas e que todos os lácteos deviam ser desaconselhados a todas as pessoas e em todas as idades. Eu acho que a literatura não é consensual a este nível. Há uma regra que eu acho que é importante. Quando nós ingerimos leite, o nosso corpo vai ter uma reação. E essa reação tem que ser medida por nós. E há muitas pessoas que, à medida que vão ficando mais velhas, começam a ter intolerâncias à lactose, por exemplo. E essa intolerância começa pelo leite, mas a dada altura já se estende a outro tipo de lácteos, mais fermentados, e no início não acontece. Só começa a acontecer com, portanto, o facto de inibirmos o determinado consumo. Ora, se o nosso organismo está a reagir relativamente a um alimento,
é sinal de que ele não está a tolerá-lo bem. É sinal de que esse alimento, de alguma forma, nós estamos a reagir relativamente a esse alimento. Então, acho que nem análises nós precisamos de realizar para perceber. E é de reparar que às vezes nós já não toleramos o leite, ainda toleramos o iogurte e determinado tipo de queijo. Mais tarde começamos a ter também uma reação ao iogurte, mantendo, portanto, a ingestão de queijo, mas, regra geral, algumas pessoas tornam-se intolerantes a quase todos os lácteos. E por aí, obviamente, nós temos o diagnóstico feito, não é? Ainda assim, há pessoas que, não tendo nenhuma reação à sua ingestão, quando nós vamos observar o organismo desta pessoa, esta pessoa está inflamada, não é? E, portanto, uma das razões pelas quais esta pessoa pode estar inflamada, com todos aqueles parâmetros que há pouco eu disse estarem aumentados de uma forma crónica, portanto, das considerações que devemos ter é que os lácteos possam ser uma das razões pelas quais nós estamos inflamados. Convém salientar também que aquilo que nos inflama neste tipo de alimentos é o consumo, portanto, da lactose, que é o açúcar do leite. Muitas pessoas, muito poucas pessoas sabem que o açúcar, portanto, promove um pico de insulina muito grande. Ou seja, nós sentimos um conforto, principalmente quando não somos intolerantes, não é? E por isso é que nos aconselhavam a beber leite antes de ir para a cama para dormirmos bem. Não é o caso, isto de facto acontece, porque é um alimento reconfortante, é um alimento muito saciante. E é um alimento que tem triptofano, portanto, é um alimento que vai induzir a produção de serotonina, que por sua vez vai induzir a produção de melatonina, que obviamente nos controla os ciclos circadianos e, portanto, naturalmente, nós temos uma maior facilidade em dormir e um controlo, portanto, de alguns distúrbios, portanto, do sono. No entanto, este leite promove um aumento da insulina no sangue e isso pode gerar, portanto, em pessoas com predisposição para, e quando bebem grandes quantidades e quando já têm algum nível de resistência à insulina, que no fundo se caracteriza por um menos bom metabolismo dos açúcares, que pode vir a desenvolver uma diabetes, o leite pode promover ser um desses alimentos que provoca um pico de insulina muito elevado pelo seu açúcar. Por outro lado, aquilo que promove inflamação a partir dos lácteos é a sua proteína. Estávamos a falar do açúcar, mas a proteína do leite pode também ser inflamatória. Existem mais do que portanto, do que um tipo de proteína, e neste caso a caseína A1 é mais inflamatória do que a caseína A2. É por isso que determinado tipo de leite ainda é mais inflamatório que outro, e é por isso que determinados tipos de queijos são mais inflamatórios que outros. Usualmente, os queijos franceses, como o camembert, o brie, o roquefort, são queijos que são produzidos com um determinado tipo de vaca que é mais rico nesta caseína A2, que é menos inflamatória do que a caseína A1. Agora, estes alimentos também são diferenciados pelo animal portanto, que nos fornece. E nós sabemos hoje que os queijos de cabra são menos inflamatórios do que os queijos de ovelha, que por sinal são menos inflamatórios que os queijos de vaca. Portanto, a melhor opção em termos de queijo é o queijo de cabra, porque o seu leite é menos inflamatório e isso estende-se à mussarela de búfala, a estes queijos que nós vemos aqui curados de cabra, enfim, são queijos menos inflamatórios do que os queijos que são feitos, portanto, através da ovelha e através da vaca. A vaca é, de todos os animais, aquele que produz um leite mais inflamatório. Por outro lado, hoje em dia também nós sabemos que os queijos curados são menos inflamatórios do que os queijos frescos. Esta é outra
dos contrassensos, das contraindicações, contradições, queria eu dizer, que a nutrição nos tem trazido ao longo dos anos, porque obviamente nós, quando fazíamos uma prescrição com base no valor calórico, dizíamos às pessoas de facto para ingerir queijos frescos, porque comendo o mesmo peso de queijo fresco ou o mesmo peso de queijo curado, nós no fresco estamos a ingerir mais água. Então, se estamos a ingerir mais água, portanto, este queijo vai ter menos calorias. E como nós prescrevíamos de acordo com o valor calórico, aconselhávamos o queijo fresco. Hoje nós sabemos que há maior intolerância ao queijo fresco, que é um queijo mais inflamatório do que um queijo, portanto, curado. Outro dos alimentos que eu diria que, ao longo do estudo, neste âmbito da nutrição e da saúde, não oferece qualquer contradição, é o açúcar. Ou seja, em tempo algum, nós, portanto, achamos que o açúcar era um alimento que antes tinha um potencial inflamatório e que hoje não tem, ou vice-versa. Nós sabemos que, desde sempre, que o açúcar é um dos macronutrientes, um dos alimentos que mais, portanto, mais inflamação oferece. Quer através, portanto, dos açúcares refinados, como nós vemos aí nos processados que falámos há pouco, quer mesmo através, portanto, de alimentos que nós temos no nosso cotidiano, como o pão, como portanto, as massas. Eu diria aqui que a massa se torna um alimento mais inflamatório porque é um alimento industrializado, mas também nos oferece uma determinada quantidade de hidratos de carbono que muitas vezes nós não conseguimos metabolizar. E aqui entramos também com a variabilidade individual. Nem todas as pessoas são iguais. E uma mesma pessoa pode ser diferente ao longo da vida. Eu, quando era mais nova, tinha uma capacidade de tolerância a determinados alimentos do que tenho hoje, sendo uma pessoa mais velha, tendo um perfil hormonal completamente diferente, tendo um metabolismo completamente diferente, e, portanto, tudo isto promove, portanto, uma diferença naquilo que deve ser a minha ingestão alimentar ao longo da minha vida. E, portanto, é muito normal quando as pessoas me dizem, eu de antes bastava-me deixar de comer um determinado tipo de alimentos e perdia logo peso. E hoje não consigo, claro, porque o meu metabolismo está diferente. E obviamente que é assim que em todos os seres humanos isso acontece à medida que nós vamos envelhecer. E falando aqui de açúcar, à medida que nós vamos envelhecendo, nós tendemos a glicar, independentemente da nossa genética. O que é que eu quero dizer com isto? Que portanto, a genética tem uma influência muito grande na forma como eu glico, na forma como eu associo moléculas de açúcar às minhas células, nomeadamente ao sangue, que depois vai para todo o lado, e por isso é que a gente avalia aqui um parâmetro que se chama hemoglobina glicada. E a hemoglobina glicada é um parâmetro muito fidedigno que nos traduz a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses à recolha, e quando esse valor está elevado, independentemente das análises terem sido feitas em jejum ou não, isto no fundo demonstra-nos que esta pessoa nos últimos 3 meses andou a consumir demasiado açúcar. Se o demasiado açúcar aqui é muito relativo, porque obviamente aquilo que pode ser demasiado açúcar para mim pode ser não tão demasiado para os meus filhos, porque eles têm uma capacidade de metabolizar o açúcar de uma forma diferente da minha. E eu, quando era mais nova, tinha uma capacidade de metabolizar o açúcar completamente diferente de hoje. Ou seja, eu, com a idade, tendo a glicar. E, portanto, até ingerindo muito menos açúcar do que o que ingeria, eu tendo a ter os níveis de açúcar mais elevados no sangue. E daí este componente da hemoglobina glicada nos traduzir de uma forma muito fidedigna se eu estou a glicar ou não. E esta glicação
é responsável pelo nosso envelhecimento também. É responsável pelo nosso envelhecimento em todos os nossos órgãos, quando nós estamos a glicar. Daí que sei, é muito interessante fazer esta análise para perceber, independentemente das diretrizes em termos nutricionais, e daquilo que eu considero que é uma alimentação saudável que estou a ter, porque até considero que estou a comer pouco açúcar, o que é um facto é que eu estou a glicar. E se eu estou a glicar é porque eu estou a comer muito açúcar. Imaginem uma pessoa que come 3 ou 4 peças de fruta por dia, que até são alimentos que nós consideramos saudáveis, mas se esta, e não comer mais fontes de açúcar. Portanto, se esta pessoa estiver a glicar, estas 3 ou 4 peças de fruta por dia para esta pessoa, possivelmente é muito. Claro que existem outras fontes a fornecer açúcar e nós temos que ir, obviamente, observar tudo isso. De qualquer das formas, é apenas um exemplo, de forma generalista. O que eu quero com isto dizer é que as pessoas são todas diferentes e ao longo da vida eu vou sendo diferente. E é preciso fazer um diagnóstico, é preciso avaliar para perceber. Ainda que eu esteja a ter uma alimentação muito saudável, ainda assim eu estou a glicar. Então eu tenho que reduzir as fontes que me fornecem, as fontes alimentares que me fornecem açúcar. Outros de grupos de alimentos que são alimentos considerados processados também, e que nos induzem a inflamação, são esses óleos processados que nós vemos aqui. Este tipo de óleos também promovem inflamação. E este tipo de óleos estão muitas vezes presentes em determinados alimentos que nós vemos aqui. As pessoas cozinham com estes alimentos e, portanto, alimentos empacotados, alimentos fritos que nós compramos em pastelarias e em snack bars, são alimentos cuja sua confecção foi com base neste tipo de óleos, e para além de terem muitas farinhas processadas, de terem açúcar, têm também estas gorduras processadas. A título de exemplo, o pão, as bolachas, os croissants, os cereais, o macarrão, todos estes alimentos são alimentos considerados muitas vezes inflamatórios pela sua carga glicémica, pela forma como são confeccionados e frituras, mas também pelo seu teor em glúten. Este é um tema, portanto, é um tema muito controverso também, porque, enfim, toda a gente se considera intolerante ao glúten, mas na realidade não é bem assim. As pessoas muitas vezes têm uma maior sensibilidade ao glúten, mas não são celíacos. Estas pessoas podem comer de forma, portanto, moderada. E isto, mais uma vez, tem a ver com os sintomas que as pessoas têm. E há pessoas que dizem: olha, eu deixei de comer pão e imediatamente passei a estar muito melhor. O meu intestino, a forma como eu inchava, se eu comer só uma vez por semana, eu não sinto isso. Se eu comer todos os dias, eu sinto. Se eu comer um determinado tipo de pão, eu não sinto. Se eu comer outro tipo de pão, eu sinto. E tudo isto é verdade. Porque a forma e a confecção, portanto, deste tipo de alimentos que têm glúten é extremamente importante quando falamos dos sintomas que as pessoas têm. E, portanto, também não conseguimos dizer todo o pão é mau, todo o pão é mau. Se me perguntarem se toda a massa é má, a regra geral é. Porque a massa é um alimento processado, que mesmo quando um alimento sem glúten, acaba por ser um alimento processado, que tem outro tipo de substâncias artificiais que nos inflamam. Não é? Enquanto o pão, não. Nós podemos ter um pão que é confeccionado com determinado tipo de cereais mais saudáveis, com uma fermentação mais lenta, com gorduras, se eventualmente for adicionado algum tipo de gordura, com gorduras mais interessantes. E, portanto, nem todo o pão é mau, mas determinado tipo de pão, como nós vemos nesta imagem, este pão branco, que passado umas horas já está duro, parece uma pedra, este pão definitivamente não é bom. E este pão vai gerar inflamação dentro do nosso organismo.
é pensar. Uma coisa que de manhã, portanto, está, quando o compramos, está mole, estaladiça, fresca e que passado 2 ou 3 horas isso parece pedra. É óbvio que isto não pode ser uma coisa saudável para o nosso organismo. Em contrapartida, quando estamos a falar de bom pão, este pão dura dias e nós conseguimos comê-lo durante vários dias se o torrarmos. E, portanto, na realidade, nem todos os pães são iguais e, portanto, deve haver, portanto, um estudo, portanto, de cada pessoa e perceber aquilo que nós conseguimos, portanto, tolerar. Mas depois, e para bem de nós, existem os alimentos que são anti-inflamatórios. E obviamente que isto não é novidade, eu acho que basta olhar para estes alimentos para perceber que estamos a falar de alimentos extremamente, portanto, que são alimentos que nos desinflamam, cujas suas propriedades, portanto, em termos de composição, são, portanto, alimentos que, em algumas circunstâncias, até podem curar. Em determinado tipo de doenças, nós podemos socorrer-nos de determinado tipo de alimentos que até nos podem tratar, são terapêuticos. Nós temos que ver a alimentação com um potencial terapêutico. Obviamente, tem que ser aconselhado por uma nutricionista que o saiba fazer, não é? E como eu disse há pouco, uma quantidade grande de fruta vai-nos, portanto, promover, vai-nos fornecer uma quantidade grande de açúcar, que obviamente se torna inflamatório. Todos estes peixes são ricos em ômega 3. E o ômega 3 é talvez uma das substâncias conhecidas mais desinflamatórias. Todos nós deveríamos ingerir uma quantidade adequada de ômega 3. Esse ômega 3 é-nos fornecido através destes alimentos, mas também das nozes e de outros tipos de frutos secos, mas na realidade às vezes nós não conseguimos a quantidade adequada. E por isso é que é frequente na nossa prática clínica nós aconselharmos a suplementação com ômega 3, portanto, a muitas pessoas. Portanto, sardinha, pescada, cavala, bacalhau, robalo, salmão, atum, carapau, portanto, é para ingerir. Eu diria que se nós pudéssemos ingerir todos os dias este tipo de alimentos, de forma alternada, seria obviamente aconselhado. Eu sei que é difícil, porque as pessoas têm vidas complicadas para andarem sempre a cozinhar, mas na realidade quem o puder fazer é obviamente aconselhado. Regra geral, também poderá ser interessante fazer a suplementação com os óleos com ômega 3, como nós, regra geral, fazemos aqui. As nozes, as sementes de linhaça, sementes de chia, sementes de cânhamo, sementes de abóbora, devem ser incluídas na nossa alimentação também. E a maneira como o podemos fazer é em snacks, portanto, salpicando, portanto, a nossa comida, a gordura que estes frutos, estas sementes nos dão, são extremamente saudáveis, são ricos em fibras, são ricos em antioxidantes. E são os antioxidantes que estes alimentos nos fornecem que vão combater os radicais livres, que são agressores. Regra geral, e em grande quantidade, os radicais livres são agressores. São aqueles que vão provocar dano no nosso DNA e daí se haverem mutações e aí haver a probabilidade de nós desenvolvermos doença. Estes antioxidantes que estes alimentos nos fornecem vão acabar por combater esses radicais livres e daí a sua importância. No entanto, hoje nós também sabemos que uma quantidade, portanto, razoável de radicais livres também é importante, promove um certo stress no organismo e há como que um reset do nosso organismo e o nosso organismo tende a ganhar defesas. Portanto, tudo isto deve ser considerado através de uma avaliação. As especiarias também têm um poder anti-inflamatório grande, ou seja, pimenta, caiena, coentro, noz moscada, ou seja, nós devemos investir
na confecção com este tipo de alimentos. Este tipo de alimentos promove uma desinflamação e quer em refeições ou mesmo, portanto, em batidos, em shots que nós possamos fazer a meio da tarde, depois da refeição, enfim, desde que não nos seja agressivo em termos gástricos, poderá ser muito interessante portanto, a sua ingestão. E, portanto, é investir a este nível também. E há pouco, quando eu vos falava de azeite, quando eu vos falava de gordura boa, estava particularmente a falar de o azeite e das azeitonas, claro, que são alimentos que são extremamente anti-inflamatórios e alimentos que, apesar de muito calóricos, e isso há que ter em consideração, são, portanto, fornecem-nos muitas calorias e, portanto, quando nós falamos em ingestão de azeite, não estamos a falar em banhar, portanto, o prato de azeite, não estamos a falar em molhar o pão no azeite quando estamos a fazer uma determinada refeição ou antes de iniciar a refeição portanto, como entrada nos restaurantes, que é muito comum, porque, regra geral, já estamos a ingerir uma grande quantidade de energia que nós não temos capacidade de metabolizar. E, portanto, há sempre aqui um compromisso entre a qualidade das calorias que nós ingerimos e a quantidade de calorias que nós ingerimos, não é? E, portanto, há que também terem atenção que as quantidades dos alimentos que nós ingerimos. Portanto, quando nós vamos a um restaurante e se o fazemos muitas vezes, estar a ingerir pão com azeite que vem numa entrada e com azeitonas e depois a seguir vamos fazer outro tipo de entrada e depois a seguir vamos fazer um prato principal. É óbvio que tudo isto já nos está a fornecer mais calorias do que aquelas que nós podemos, portanto, despender, que nós conseguimos gastar. E isto é para termos em consideração, não é? Portanto, a gestão do peso, a gestão da saúde, a gestão da inflamação tem que ter em consideração todos estes parâmetros e a idade em que eu estou e o meu metabolismo em particular. Ora, então, nós podemos adicionar legumes a omeletes, saladas ou sopa, as frutas secas, as frescas como sobremesas ou lanche e refeições, experimentar sempre cores e a gente tem que variar também. Portanto, as nossas refeições não devem ser monótonas. Nós devemos ir ao supermercado, à zona dos frescos e ir experimentando frutos diferentes, legumes diferentes, experimentar confecções completamente diferentes. Nós podíamos estar a comer uma vida inteira coisas saudáveis e sem repetir uma única refeição. Portanto, muitas vezes as pessoas, quando nos dizem comer de uma forma saudável é monótono, isto não é verdade. É porque eu não estou a ser suficientemente criativa nas minhas confecções, porque existem tantas variedades de alimentos, de confecções e de conjugações que nós podemos fazer, que nós poderíamos estar uma vida inteira a fazer todas as refeições diferentes e todas elas de forma saudável. É só querermos. Eu bem sei que é difícil, que as pessoas têm pouco tempo, entendo isso perfeitamente, mas então vamos encarar isso como eu tenho pouco tempo e não como uma dieta é uma coisa muito monótona, não é verdade? E, portanto, é aqui que eu queria deixar portanto, deixar-vos aqui esta mensagem. Comer pelo menos 2 vezes por semana os peixes gordos que vimos há pouco, portanto, ir variando muito a nossa alimentação nestes grupos de alimentos todos que eu há pouco vos referi, investir em alimentos fermentados que nos permitam, portanto, a regulação e termos um intestino saudáveis, como o tempé, o miso, portanto, os pickles, são tudo alimentos, o kefir, são tudo alimentos fermentados que nos fornecem uma série de bactérias muito importantes para a saúde do nosso intestino. Portanto, eu julgo que ficamos por aqui, porque nós estamos mesmo em cima da hora.
A ideia que vos queria deixar aqui é que existem, de facto, muita variedade. Nós temos a possibilidade de comer coisas visualmente muito atraentes, variar muito e estarmos permanentemente a comer refeições saudáveis. Caso não o consigam fazer porque não têm disponibilidade de tempo, acho que devem, nos sítios onde devem estar, devem escolher as vossas refeições, como entrar num centro comercial, e a escolha que vão fazer não é o que é que me apetece comer, mas como é que eu aqui neste centro comercial consigo comer de forma saudável. Este é que tem que ser o mindset das pessoas. Eu vou trabalhar para um sítio novo, tenho alguns restaurantes, enfim, ao lado do meu escritório, não tenho paciência, não tenho jeito, não quero, não me apetece levar marmita. Aonde é que eu posso comer aqui de forma saudável, não é? E este tem que ser sempre o nosso mindset. Nós vivemos num país maravilhoso, onde as pessoas têm uma oferta alimentar saudável como em quase nenhum país que eu conheço. É muito difícil, fora de Portugal, nós termos uma alimentação tão saudável como a que temos aqui, não é? Portanto, nós, porque temos um mar maravilhoso, porque temos um conjunto de peixes e uma oferta de peixes maravilhosa, muito, muito saudáveis, porque temos a oferta toda que vocês conhecem. Acho que parte de nós querermos, enfim, zelar aqui pela nossa saúde, e isto é uma coisa que muitas vezes as pessoas partilham connosco que despendem muita energia a pensar, portanto, e que não lhes apetece. Portanto, estar a pensar naquilo, todos os dias naquilo que têm que comer, todos os dias do que é. Mas na realidade, nós todos os dias temos que pensar no dinheiro que vamos gastar, temos que pensar naquilo que vamos vestir, enfim, e esta é sem sombra de dúvida uma área com a qual nós temos que perder algum tempo. Às vezes perdemos mais tempo durante um determinado período a gerar rotinas, mas depois as coisas entram numa velocidade de cruzeiro. E, enfim, e é importante as pessoas perceberem que são elas que têm que ter, acima de tudo, uma gestão da sua saúde e uma gestão da sua alimentação. E não há como fugir, não é negociável. É quase impossível eu envelhecer de uma forma saudável, estar cá até ser velha e com muita qualidade de vida até ser velha, que é isso que nós na realidade queremos, a comer mal durante uma vida inteira. É praticamente impossível, não é negociável e eu estenderia isso, obviamente, a um exercício também. É muito importante que as pessoas percebam que ter um estilo de vida saudável, que se pauta por alimentar-se de forma saudável, fazer atividade física regularmente, não fumar, não beber exageradamente e ter portanto, uma boa rotina de sono é, na realidade, é importantíssimo, importantíssimo para que nós consigamos chegar a velhos, sem bengalas, sem medicamentos, sem 20 comprimidos por dia, a conseguir pensar bem, a conseguir gerir a nossa vida sem termos que precisar de outras pessoas. Nós até em Portugal até temos uma esperança de vida relativamente longa, as pessoas, comparativamente com outros países, mas não é necessariamente uma qualidade de vida boa. As pessoas chegam até velhotas, com muita medicação, com muito pouca felicidade pelas doenças que têm, pelas dores que têm, pela dependência de outros que têm. E é nisso que nós temos que pensar, e é antes, enquanto somos novos, enquanto isto ainda não está estragado, que nós temos que investir para mais tarde virmos a usufruir disso. Queria então agradecer-vos mais uma vez pela vossa presença, dizer-vos que este workshop vai ficar gravado, que nós enviaremos para as pessoas que se inscreveram, portanto, este workshop, convidar-vos
a visitarem a nossa página de Instagram, de Facebook, a visitarem também o nosso site para perceberem, para poderem até ter acesso a outras conversas que nós já tivemos aqui, com outras temáticas sobre a reposição hormonal, quer nos homens, quer nas mulheres, a saúde dos intestinos. São conversas que estão gravadas, portanto, nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Para quem não nos conhece, nós desenvolvemos uma atividade na gestão do peso, no envelhecimento saudável, em programas também de anti-envelhecimento. E agora deixava os últimos minutos para quem quiser, portanto, colocar algumas questões. Se alguém pretender, pode ligar o seu microfone e fazê-lo. Se não o quiser fazer, pode, portanto, deixar as suas mensagens. Pelo que eu percebo aqui, porque eu não tinha acesso a esta informação enquanto estava a falar convosco, tivemos aqui um número muito simpático de pessoas connosco. O que é sempre um prazer. Dizer-lhes que fiquem atentos aos nossos eventos. Eu não diria só workshop. Regra geral, nós temos um workshop por mês, neste formato, mas também organizamos outro tipo de eventos. E no dia 5 em março faremos outro workshop como este, que eu de facto não me lembro o nome, mas a Filipa poderá eventualmente já dizer-nos qual é, se tiver esse conhecimento. Mas queria-vos dizer que em abril iremos realizar aqui em Lisboa um evento, portanto, o evento, eu já vi aqui uma pergunta, eu já vou responder, um evento presencial aqui em Lisboa, que depois podemos mencionar o local, mas é na Avenida Fontes Pereira de Mel, no, a Filipa está aqui a dizer, retarde o envelhecimento com a mutilação hormonal. Portanto, esse é o workshop do próximo mês, que eu também não sei qual é o dia, mas a Filipa poderá deixar-nos aqui, retarde o envelhecimento com a modulação hormonal. Isto em março. Em abril iremos ter um evento, portanto, presencial, é um evento gratuito, estão convidados a estar presentes e a convidarem outras pessoas, não necessitam de ser nossos pacientes, no dia 10 de março, uma segunda-feira, também às 19 horas, o nosso evento de março. O nosso evento de abril terá um formato completamente diferente, é presencial, é num sábado, 5 de abril, das 10 da manhã, portanto, até às 13 horas, e teremos, portanto, uma série de convidados a falarem para nós, os médicos, nutricionistas. Teremos um convidado que vem de fora, um convidado especial, que nos vai falar também numa temática ainda muito recente, que é a alimentação neurofuncional, a alimentação que é responsável pela nossa saúde mental, e vamos ter um psiquiatra connosco, portanto, a desenvolver esse tema. E, portanto, estão todos convidados, portanto, a assistir. Vamos ter nutricionistas, médicos na área da estética, médicos na área da modulação hormonal, portanto, connosco nesse dia, e vamos ter ainda outras atrações. Ficam atentos, porque, obviamente, como é presencial, vamos ter aqui um limite de inscrições. Ora, olá, gostaria de saber se o Mel e... Deixem-me lá abrir aqui a mensagem da Filipa, que já se foi embora. Se o Mel e... olá, gostaria de saber saber sobre a pipoca apareceu no... Eu percebo que as pipocas são muito boas, mas na realidade... são um alimento, obviamente, inflamatório, não é? Portanto, usualmente têm açúcar e muitas vezes têm até outros condimentos, não é? Que acabam por ter um índice glicémico elevado.
É óbvio que uma pessoa que vai a um cinema e que come pontualmente, portanto, umas pipocas, enfim, nós não estamos a dizer que estas pessoas estão completamente inflamadas, mas é óbvio que estamos a falar de alimentos que ou têm sal ou têm açúcar em exagero, não é? Depois, gostaria de saber se o mel da granola é inflamatório. É evidente que o contexto inflamatório de um alimento está muito relacionado com o nosso corpo. E há pessoas, por exemplo, estamos a falar de um rapaz ou de uma rapariga em desenvolvimento e que, enfim, coloca mel numa determinada sobremesa, é muito melhor do que estar a pôr, ainda para mais um mel de boa proveniência, é muito melhor do que estar a pôr açúcar, não é? Numa determinada, refeição, não é? De qualquer das formas, regra geral, e em pessoas já mais velhas que tendem a glicar, como eu dizia há pouco, se nós utilizarmos e abusarmos muito do mel, é óbvio que estamos a ingerir uma quantidade de açúcar considerável e que muito possivelmente nós não temos capacidade para metabolizar. E, portanto, tudo isto tem que se ter em atenção a pessoa, as quantidades e a proveniência, como é óbvio, não é? Não sei se há mais alguma pergunta, Filipa. Não sei se a Filipa está aí. Não. Conservas de atum e cavalas, prós e contras. Grato. São alimentos que, regra geral, e pontualmente podem ser interessantes, principalmente quando são conservados em azeite e não em óleo, e principalmente quando são conservados, quando não são conservados em nada disto, não é? Portanto, em água podem ser interessantes. Aqui eu não diria para usarem e abusarem, porque, regra geral, estes alimentos estão, portanto, a sua conserva é em alumínio, não é? Portanto, é em metal. E, de alguma forma, estes alimentos acabam por absorver, portanto, este material. E há algumas pessoas, e por isso é que a gente hoje em dia também consegue avaliar o grau de alumínio num organismo e de outros minerais pesados, e regra geral, por isso é que são importantes realizar análises e perceber-se se de facto eu, portanto, tenho mais, posso abusar mais ou menos. Não é? De qualquer das formas, diria que pontualmente enfim, estes alimentos podem ser interessantes e podem ser uma forma de nós conseguirmos ingerir este peixe, portanto, que regra geral, de uma maneira, portanto, sistemática, não conseguimos, não é? Havia aqui mais uma pergunta antes de nos despedirmos, e os iogurtes e queijos de origem vegetal. Isto depende. Nós somos defensores de, por exemplo, portanto, os iogurtes de coco, feitos em leite de coco, pode ser uma versão interessante. Claro que são caros e, portanto, as pessoas. Mas também nós não temos que andar a ingerir iogurtes a toda a hora. Se eu ingerir 2 iogurtes de leite de coco por semana, já é uma quantidade, portanto, adequada e, obviamente, em termos financeiros, pode não ser um peso muito grande, não é? Não, obviamente são mais caros que os iogurtes normais, mas na realidade pode ser uma boa oferta. A outra questão que tem que ter em consideração é a quantidade de açúcar que esses alimentos, ainda que de origem vegetal, nos estão a fornecer. Não é? Portanto, é muito importante nós verificarmos a fonte e verificarmos a composição. A mesma coisa se aplica aos leites vegetais, que muitas vezes também já são muito processados, porque, reparem, todo o alimento que nos custa 99 cêntimos, um pacote de leite da aveia, de leite de amêndoa, tem que ser processado. Portanto, eu diria que é uma melhor opção do que o leite de vaca, principalmente quando nós temos intolerância, mas de qualquer das formas, há que ter em consideração também que são alimentos que nos podem estar a oferecer muito açúcar e muitos outros conservantes, não é? E, portanto, eu diria que invistam em alimentos que a terra nos dá. Tudo aquilo que a gente viu no mar, façam sopas, façam batidos, façam shots destes alimentos, que tenham dentro do frigorífico prontos a comer. Vão buscar uma peça de fruta, vão buscar nozes, vão buscar um iogurte de leite de coco, vão buscar um queijo de boa qualidade, mas curado, ovos,
carne, sopa ao pequeno almoço não tem mal nenhum, sopa ao lanche não tem mal nenhum. E uma coisa para acabar. Em termos de hidratação, é benéfica a água de coco. Depende, se ele viver no Brasil, é maravilhoso, não é? Agora, as águas de coco artificiais, que muitas vezes são vendidas aqui, não, porque muitas vezes são também elas que têm muitos aditivos, não é? Agora, se eu for viver uma temporada para o Brasil, claro que sim. Obviamente estou a criar aqui uma metáfora e que me venha mesmo do coco, claro que sim, porque é um alimento extremamente rico de hidratante. Queria só finalizar, que agora ia finalizar aqui com uma questão e que se me foi com a questão da água de coco. Mas pronto, isto para vos dizer que é importante, a ver se eu me venho aqui a ideia que eu queria finalizar, é importante vocês fazerem um diagnóstico, não é? De forma a perceber, porque todos os corpos são corpos diferentes e em momentos da vida são diferentes. E, portanto, nós aqui temos que falar de uma forma muito generalista, como é óbvio, porque estamos a falar uma sessão para muitas pessoas, mas, regra geral, depois temos que criar aqui uma individualidade. Dou-vos um exemplo. Eu, durante algum tempo, utilizei um sensor da glicose, como usam os diabéticos, até para perceber um bocadinho o meu metabolismo, não sendo eu, obviamente, diabética. E, portanto, tudo o que eu comia, eu media a minha glicose. E quando fazia atividade física, eu media a minha glicose. E aquilo que é um alimento, portanto, a tapioca e a crepioca, que são alimentos até naturais, para algumas pessoas a crepioca, porque leva um ovo, não é? E à partida devia promover uma absorção diferente, são alimentos que à partida não são inflamatórios. Eu tinha uma glicémia 30 minutos depois de ingerir uma crepioca, tinha uma glicémia que chegava aos 200 e tal. Porquê? Porque tenho genética de diabética se eu a deixar expressar-se. E, portanto, a crepioca pode ser um alimento muito interessante para um filho nosso, porque obviamente ainda está, portanto, numa fase de desenvolvimento e necessita disso, e o açúcar dele não vai subir, porque eu medi noutras pessoas, e no meu organismo, nesta idade e com as minhas características, enfim, se eu comesse aquilo todos os dias, para além de engordar, iria, obviamente, desenvolver uma resistência à insulina. E é isto que a gente tem que perceber na individualidade de cada organismo. Ainda assim, estive aqui a dar a volta para ver se conseguia lembrar-me da mensagem que vos queria passar. Não consigo, não me vem, mas prometo que assim que me lembrar dela, vou fazer um post no nosso Instagram sobre ela. Portanto, fiquem atentos. Foi um prazer ter-vos aqui. Espero que isto tenha sido útil. Despeço-me. Uma boa noite, para todos. Durmem bem, jantem cedo e até à próxima. E fiquem atentos ao nosso evento de 5 de abril, que vai ser de facto um evento muito giro, com ótimos oradores e com surpresas agradáveis, gratuito, onde vão aperceber-se muito bem de todas estas áreas através de especialistas. Obrigada a todos, fiquem bem e até uma próxima.